Dona Ema, 13 de agosto de 2018. Peço ao secretário que faça o chamado dos senhores vereadores. Ademar Gonçalves. Presente. Carla Juliana Jagielski Ligner. Presente. Cristina Possamay de Oliveira Muniz. Presente. Eliane de Fátima Novak. Presente. Gilmar Graupner. Presente. James Alberto Adam. Presente. Jean Carlos Rizieri. Jonathan Kita. Presente. Lauri Alves dos Santos. Presente. Havendo número legal, declaro aberto. Havendo número legal, invoco a proteção de Deus e declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão ordinária do segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da 14ª legislatura. Às 19 horas do dia 6 do mês de agosto do ano 2018, na sala das sessões da Câmara de Vereadores do município de Dona Ema, compareceram os senhores vereadores Ademar Gonçalves, Carla Juliana Jagielski Ligner, Cristina Possamay de Oliveira Muniz, Eliane de Fátima Novak, Gilmar Graupner, James Alberto Adam, Jean Carlos Rizieri, Jonathan Kittel e Lauri Alves dos Santos. Havendo número legal invocando a proteção de Deus, o senhor presidente vereador Gilmar Graupner declarou aberta a presente sessão ordinária. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura da sessão anterior, que após ser ouvida e discutida, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se ao expediente do dia. O secretário e o senhor vereador Jean Carlos Rizieri fez a leitura do convite do Centro de Educação Infantil Menino Deus para a homenagem do Dia dos Pais. Em seguida, o secretário fez a leitura do convite da Escola de Ensino Fundamental Professor Paulo Richard Elderman e do Centro de Educação Infantil Criança Feliz para a tradicional festa de abertura da Semana da Pátria. E, por último, o secretário fez a leitura do ofício número 133/2018, a leitura do ofício número 136/2018, a leitura do ofício número 138/2018, a leitura do ofício número 139/2018 e a leitura do ofício número 140/2018, todos de iniciativa do prefeito municipal. Não havendo mais nada no expediente do dia, passou-se à ordem do dia. O secretário fez a leitura do projeto de decreto legislativo número 6/2018, que homologa o termo de convênio número 2017-1642 entre o Estado de Santa Catarina por intermédio do Fundo de Apoio aos Municípios do Fundão e o município de Dona Ema. Após ser ouvido e discutido, o mesmo foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Em seguida, o secretário fez a leitura do ofício número 134/2018, expedido pelo prefeito municipal, e a leitura do projeto de lei número 14/2018, que altera dispositivos da Lei Municipal número 894/93, de 8 de setembro de 1993, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Saúde de Dona Ema. Após ser ouvido, o senhor presidente caminhou para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Finanças e Orçamentos para análise e emissão de parecer. Em seguida, o secretário fez a leitura do ofício número 137/2018, expedido pelo prefeito municipal, e a leitura do projeto de lei número 15/2018, que altera dispositivos da lei número 1028/98, de 5 de novembro de 1998, que autoriza a concessão de cestas básicas a servidores municipais. Após ser ouvido, o senhor presidente caminhou para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Finanças e Orçamentos para análise e emissão de parecer. Em seguida, o secretário fez a leitura da indicação número 20 de 1/2018, da iniciativa da senhora vereadora Cristina Possamay de Oliveira Muniz. Após ser ouvida e discutida, constatou-se a aprovação por unanimidade em única votação. E, por último, o secretário fez a leitura da indicação número 22/2018, da iniciativa do senhor vereador Jean Carlos Rizieri. Após ser ouvida e discutida, constatou-se a aprovação por unanimidade em única votação. Não havendo mais nada na ordem do dia, passou-se a palavra livre.
O senhor vereador James Alberto Adam desejou as boas-vindas a todos os presentes e aos internautas que acompanham a transmissão da sessão via site da Câmara, de suas residências. Aproveitou a oportunidade para apresentar alguns esclarecimentos a respeito da ação de castração de cães e gatos apresentada através da indicação de sua autoria, onde o município irá realizar este mutirão no antigo posto de saúde da localidade de Nova Esperança. Informou que já foi realizado o processo de licitação, credenciando os responsáveis pela ação em nosso município. Registrou os agradecimentos especiais pela ação ao senhor Itamar Cristóvão da Silva, funcionário responsável pelas licitações do nosso município, e a administração municipal, na pessoa do senhor Nercibar, prefeito municipal, por realizar o mutirão no início do mês de outubro de 2018. Agradeceu também ao senhor Aguinaldo Alves de Souza, respondendo pela Secretaria da Agricultura, por ter disponibilizado máquina retroescavadeira para a abertura das valas na estrada de Ribeirão Serrinha, para a implantação da rede de distribuição de água da Casan aos moradores da referida região. Também informou que irá apresentar requerimento de informações a respeito de indicação sobre a retirada da lixeira comunitária próximo à residência no final da rua Marta Externa, solicitando informações a respeito do solicitado. E, por fim, a respeito das reuniões com o objetivo de ampliar o perímetro urbano do nosso município, falou da importância do tema, sendo a solicitação do tema por munícipes que desejam regularizar situações de desmembramentos em suas propriedades. Mencionou que é de fundamental importância a participação da população na discussão do tema. Ato contínuo, o senhor vereador Gilmar Grauman passou a presidência desta sessão ao senhor vereador James Alberto Adam para conduzir os trabalhos. Fazendo uso da palavra, o senhor vereador Gilmar Grauman também desejou as boas-vindas a todos os presentes e aos internautas que acompanham a transmissão da sessão via site da Câmara de suas residências. Parabenizou a senhora vereadora Carla Juliana Geliaus Linder pela passagem de seu aniversário, desejando saúde e sucesso em sua caminhada. Estendeu também os parabéns ao senhor Cleiton Lopes, presidente da Cressol de Dona Ema, pelo belíssimo evento realizado na comunidade de Nova Esperança, na festa do agricultor e motorista, parabenizando a programação e organização do evento. Solicitou-se ao setor de obras do nosso município uma atenção especial à estrada de acesso à propriedade e empresa do senhor Francisco Kramer, onde necessita de patrulhamento e revestimento da estrada de acesso com urgência. Solicitou também ao prefeito municipal, alegando ser um pedido de muitos munícipes, a implantação de uma lombada de redução de velocidade entre a entrada da garagem municipal, na rua Alberto Courim e rua Sabino Venturi, onde alega a grande concentração de crianças à espera do transporte escolar. Solicitou informações também a respeito da revisão do plano diretor do município, onde mencionou que munícipes vêm cobrando a respeito da revisão. Solicitou para que o senhor Simão Masca, o secretário de Saúde, viesse a esta casa apresentar esclarecimentos a respeito da viagem realizada à cidade de Belém, no estado do Pará, para participar de evento da saúde. Informou que, devido aos cortes realizados na administração municipal, devido à crise que o país vem passando, não justifica a participação em evento fora da nossa região, alegando descaso com recursos públicos em época de crise em nosso município. Solicitou para que compareça a esta casa para apresentar esclarecimentos sobre a viagem. Ato contínuo, o senhor vereador James Alberto Adam, que passou a presidência desta sessão ao senhor vereador Gilmar Grauman para reconduzir os trabalhos. Por fim, a senhora Daiane Pedro, representante do grupo Galera 100% Agito, veio a esta casa solicitar o apoio financeiro dos senhores vereadores e senhoras vereadoras para a realização do evento com recursos destinados ao Dia Mágico das Crianças do nosso município. Uma vez mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerrou a presente sessão, agradeceu a presença de todos e convocou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária e para constar eu, Jean Carlos Vizier, secretário da mesa diretora, lavrei presenteado. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Está aprovado. Passaremos ao expediente do dia. Seminário Regional de Silvicultura, 16 de agosto de 2018.
Centro de Eventos, Parque Municipal, Fundos do Ginásio de Esportes em Vítima Assunto, Santa Catarina. Programação: 8 horas e 30 minutos, recepção com café. 9 horas, abertura do evento. 9 horas e 30 minutos. Eucalipto para quê? Qual plantar e como manejar? E Scheitzer, pesquisador da Embrapa Florestal. 10 horas e 45 minutos. Os diversos usos de madeira e suas tendências. 11 horas e 20 minutos. Cultivar de eucaliptos para a industrialização da madeira. Laurindo Salante. Plantflora, mudas florestais. Meio-dia ao almoço, 1 hora e 30 minutos. Processos adequados para a industrialização como forma de valorizar a madeira. Jackson Roberto Eleutério. Curso de Engenharia Florestal da FURB. 15 horas, o mercado da madeira e a visão global. E 16 horas, encerramento. Ofício número 141/2018. Sua Excelência, senhor Presidente Gilmar Grau. Assunto: reunião sobre o perímetro urbano. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal. Informamos por meio deste que a reunião sobre a ampliação do perímetro urbano do município de Dona Ema, que aconteceria no dia 15 de agosto de 2018, às 19 horas, na residência do senhor Mário Castro, foi cancelada devido às condições de saúde do proprietário da residência, onde seria efetuada a reunião. Assim que possivelmente reagendamos a reunião com os familiares que se beneficiarão com a referida ampliação e comunicaremos a esta casa a data agendada, sendo que represento para o momento e retiramos nosso protesto elevado de estima e distinto apreço, atenciosamente, Dercy Barco, prefeito municipal. Rio do Sul, 6 de agosto de 2018, edital de convocação. Pelo presente edital, os senhores vereadores das câmaras municipais associadas à União de Câmaras de Vereadores do Alto Vale do Itajaí, ao CAF, o presidente da AMAF, integrantes do CONCAV e SECAF, para a Assembleia Geral Ordinária da UCAB realizar-se no dia 18 de agosto, no município de Laurentim. Ofício para a Câmara de Vereadores de Dona Ema. Assunto: informações acerca do primeiro mutirão de castração do município de Dona Ema. O mutirão de castração vem de encontro à necessidade do município de Dona Ema em atuar na área de controle da população animal. Sendo que o município apresenta em torno de 6 acumuladores de animais, inúmeros animais de rua em situações de abandono e também famílias com grande quantidade de animais sem condições financeiras para pagar por procedimentos de castração. A questão animal é o crescimento desordenado da população desses animais que pode, a curto e médio prazo, tornar-se um problema grave para a saúde pública dentro do município. Sendo assim, a Secretaria da Saúde, através da epidemiologia, irá promover a ação de controle da população animal através de ferramenta de castração. Os procedimentos de castração funcionarão de acordo com a legislação vigente, sendo licitados, cadastrados e executados mediante normativa que regulamentam a castração desse serviço dentro do município. A contratação desse serviço dentro do município. O município de Dona Ema, através de recursos destinados à pasta da epidemiologia, que é responsável dentro do município por ações que visem o controle da população animal, através do controle das zoonoses, estará disponibilizando recursos financeiros para os procedimentos de castração de acumuladores de animais, animais de ruas e animais de famílias carentes que não possuem condições para pagar os procedimentos. Esses passarão por cadastro e avaliação. O restante da população poderá ser agraciado com a castração através de valores sociais, que são preços bem baixos dos preços praticados pelo mercado de medicina veterinária do município. Toda a população poderá ter acesso aos procedimentos de castração através de 2 modalidades. Castração gratuita para a população vulnerável, para acumuladores de animais e para animais de rua em estado de abandono. A população em geral, que não se encaixa nesse perfil, poderá ser contemplada através das castrações com valor social com preços acessíveis. Os procedimentos de castração serão efetuados em local onde possa apresentar a estrutura mínima exigida pela equipe veterinária responsável pelos procedimentos, de maneira mais segura possível dentro dos padrões sanitários estabelecidos para a prática do procedimento cirúrgico. A estrutura física deve conter 2 sanitários, 5 salas para procedimentos
e uma sala para esterilização. Uma sala deve ser utilizada para triagem dos animais, outra para sedação e as demais para a preparação da cirurgia e pós-cirúrgico. Para o sucesso da ação, a equipe organizadora necessitará do auxílio de voluntários da comunidade que estarão auxiliando os veterinários nos procedimentos de recebimento de animais, preparação e pós-cirúrgico. A equipe veterinária é bastante comprometida no seu trabalho e os animais são acolhidos da melhor maneira possível. O local disponibilizado pela administração municipal de Itonema foi o antigo posto de saúde do bairro de Nova Esperança, indicado pelo prefeito municipal, Sr. Cibar. A unidade de saúde encontra-se desativada e será utilizada para um mutirão de castração devido à estrutura instalada no local, que vem de encontro às necessidades das exigências elencadas para efetuar o procedimento desta ação. Todos os trâmites legais foram cumpridos com a execução das ações através da Secretaria da Saúde do município de Itonema. Sempre que se apresente para o momento, colocamos à disposição para sanar eventuais dúvidas e reiterar um protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Joyce Mara Amarante, técnica da Vigilância Sanitária e Saúde Ambiental, fiscal da Vigilância Sanitária de Itonema, e Adriana Kenny Kipfer, agente de combate a endemias. É isso. Não havendo mais nada no expediente do dia, passaremos à ordem do dia. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 6/2018. Projeto de Decreto Legislativo número 6/2018, de 16 de julho de 2018. Homologa o termo de convênio número 2017-001642 entre o Estado de Santa Catarina, por intermédio do Fundo de Apoio aos Municípios, Fundam, e o município de Itonema. A mesa da Câmara Municipal de Itonema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o inciso 11 do artigo 36 da Lei Orgânica do Município, de 31 de março de 1990, decreto. Artigo 1º. Fica homologado o termo de convênio celebrado em 8 de novembro de 2017 entre o Estado de Santa Catarina, por intermédio do Fundo de Apoio aos Municípios Fundam e o município de Itonema, atuando através do processo 14287/2016, objetivando a construção de uma academia ao ar livre junto à Praça Manuel Marchetti, em frente ao Paço Municipal de Itonema. Artigo 2º. Constitui objeto do presente termo a transferência de recursos financeiros pelo Estado na importância de R$ 21.768,54, com R$ 13.870,85 de contrapartida do município, totalizando o montante do convênio em R$ 35.639,39, visando a execução do projeto de construção de uma academia ao ar livre no município de Itonema, com a finalidade de facilitar o acesso de toda a população à prática do exercício físico, conforme objeto da proposta de trabalho número 10.822, apresentada e aprovada pelo mandatário. Artigo 3º. O prazo de vigência do presente convênio teve início a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, ocorrida em 13 de novembro de 2017, com término em 28 de fevereiro de 2018. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, Sala das Sessões, em 16 de julho de 2018, Gilmar Grauman, presidente. Coloco o projeto de decreto legislativo número 6/2018 em discussão. Coloco o projeto de decreto legislativo número 6/2018 em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Está aprovado em segunda votação.
Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, interposto ao projeto de lei número 14/2018. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para interpor ao projeto de lei número 14/2018. Sala das Sessões em 13 de agosto de 2018. Gilmar Grau, presidente. Parecer. Após a análise do projeto de lei número 14/2018, que altera dispositivos da Lei Municipal número 894/93, de 8 de setembro de 1993, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Saúde de Dona Ema, somos de parecer favorável à aprovação do mesmo, seu catamento de emendas. Eliane de Fátima Novak, relatora. Ata. Às 18 horas do dia 13 do mês de julho do mês de agosto do ano 2018, uniu-se a comissão para apreciar o parecer da relatora, verificando a seguinte votação: James Alberto Ala, Cristina Consonaide Ribeiro Muniz, Eliane de Fátima Novak. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos interpostos ao projeto de lei número 14/2018. A Comissão de Finanças e Orçamentos, para interpor o projeto de lei número 14/2018, Sala Sessões de 13 de agosto de 2018, Gilmar Grau, presidente. Parecer. Após a análise do projeto de lei número 14/2018, que altera dispositivos da Lei Municipal 894/93, de 8 de setembro de 1993, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Saúde de Dona Ema, somos de parecer favorável à aprovação do mesmo, sem um catamento de emendas. Ademar Gonçalves, relator. Ata. Às 8 horas, dia 13 do mês de agosto do ano 2018, inicia a comissão para apreciar o parecer do relator, verificando a seguinte votação: Jean Carlos Rizieri, Lauri Alves dos Santos e Ademar Gonçalves. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 14/2018. Projeto de lei número 14/2018. Altera dispositivos da Lei Municipal número 894/93, de 8 de setembro de 1993, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Saúde de Dona Ema. Dercy Barco, prefeito municipal de Dona Ema, Estado de Santa Catarina. Faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogado o parágrafo 3º do artigo 3º da Lei Municipal número 894/93, de 8 de setembro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação. Mantém-se o artigo 3º, parágrafo 3º, revogado. Artigo 2º. O inciso 2º do artigo 6º da Lei Municipal 894/93, de 8 de setembro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação. Segundo, as sessões plenárias serão realizadas ordinariamente em cada mês e extraordinariamente quando convocados pelo presidente ou por requerimento da maioria dos membros. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário, Dona Ema, em 6 de agosto de 2018, Dercy Barco, prefeito municipal. Coloco o projeto de lei número 14/2018 em discussão. Coloco o projeto de lei número 14/2018 em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Está aprovado em primeira votação. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, interpostos ao projeto de lei número 15/2018. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para interpor o projeto de lei número 15/2018, Sala Sessões de 13 de agosto de 2018. Gilmar Grau, presidente. Parecer. Após a análise do projeto de lei número 15/2018, que altera dispositivos da Lei número 1028/98, de 5 de novembro de 1998, que autoriza a concessão de cestas básicas a servidores municipais, somos de parecer favorável à aprovação do mesmo, sem acatamento de emendas. Eliane de Fátima Novak, relatora. Ata.
Às 18 horas do dia 13 do mês de agosto do ano 2018, reuniu-se a comissão para apreciar o parecer da relatora, verificando a seguinte votação: James Alberto Adam, Cristina Possamay de Oliveira Muniz, Eliane de Fátima Novak. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos interpostos ao projeto de lei número 15/2018. A Comissão de Finanças e Orçamentos, para interpor o projeto de lei número 15/2018, Sala das Sessões em 13 de agosto de 2018, de Marco Grau, presidente. Parecer. Após a análise do projeto de lei número 15/2018, que altera dispositivos da lei número 1028/98, de 5 de novembro de 1998, que autoriza a concessão de cestas básicas a servidores municipais, somos de parecer favorável à aprovação do mesmo sem o acatamento de emendas. Ademar Gonçalves, relator. Ato. Às 18 horas do dia 13 do mês de agosto do ano 2018, reuniu-se a comissão para apreciar o parecer do relator, verificando a seguinte votação: Jean Carlos Rizieri, Lauri Alves dos Santos e Ademar Gonçalves. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 15/2018. Projeto de lei número 15/2018. Altera dispositivos da lei número 1028/98, de 5 de novembro de 1998, que autoriza a concessão de cestas básicas de servidores municipais. Merci Bar, prefeito municipal do NEM, Estado de Santa Catarina. Faço saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal aprovou e associou na seguinte lei. Artigo 1º. A lei número 1028/98, de 5 de novembro de 1998, que autoriza a concessão de cestas básicas de servidores municipais, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a fornecer mensalmente cestas básicas de gênero alimentícios aos servidores públicos municipais, nomeados ou contratados para os cargos: primeiro, agente de serviços braçais; segundo, agente de serviços gerais 40 horas; terceiro, agentes comunitários de saúde; e quarto, agente de combate a endemias. Parágrafo único. O benefício cessará automaticamente em 31 de dezembro de 2019 para os cargos mencionados nos incisos 3º e 4º do caput desse artigo. Artigo 2º. Essa lei em vigor na data de sua publicação, Dona M, em 6 de agosto de 2018, Merci Bar, prefeito municipal. Coloco o projeto de lei número 15/2018 em discussão. Coloco o projeto de lei número 15/2018 em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Está aprovado em primeira votação. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 7/2018. Projeto de decreto legislativo número 7/2018, de 13 de agosto de 2018. Nomeia a Comissão Permanente de Licitações para o ano 2018 e estabelece outras providências. Gilmar Grau, presidente da Câmara de Vereadores do NEM, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais de conformidade com o inciso 6º do artigo 18 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores do município do NEM, de 20 de dezembro de 1993, decreto. Artigo 1º. Fica nomeada a Comissão Permanente de Licitações para o período de 13 de agosto de 2018 a 31 de dezembro de 2018, que ficam assim constituídas: presidente, admissível Chico, contador; secretário, Gilberto Tassi, agente administrativo; membros, Ana Paula Gesser Ax, agente administrativa; Itamar Cristóvão da Silva, agente administrativo; e Deis Toretti, auxiliar administrativo. Artigo 2º. Compete à Comissão Permanente de Licitações, nomeada por este decreto, o recebimento, apreciação e o julgamento dos processos licitatórios da Câmara de Vereadores, compreendendo as fases de cadastramento de licitantes, da habilitação preliminar, das propostas, dos recursos e das impugnações. Artigo 3º. Este decreto em vigor na data de sua publicação, Sala das Sessões de 13 de agosto de 2018, Gilmar Grau, presidente. Encaminho o projeto de decreto legislativo número 7/2018 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação final, presidente James Alberto Adam, vice-presidente Cristina Possamay de Oliveira Muniz e relatora Eliane de Fátima Novak,
e a Comissão de Finanças e Orçamentos, presidente Jean Carlos Lisieri, vice-presidente Lauri Alves dos Santos e relator Ademar Gonçalves, para análise e emissão de parecer. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento de informações de iniciativa do senhor vereador James Alberto Adam. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal, ilustríssimo senhor presidente, O vereador, abaixo citado, nos termos do regimento interno, requer a essa presidência que submeta ao plenário deste poder o presente requerimento de informações, que visa obter do Poder Executivo a relação de todos os funcionários desta municipalidade que têm direito à insalubridade e o percentual de cada um, conferidas pelo laudo fornecido pela empresa competente, com cópia do laudo técnico. Justificativo. O objetivo de tal requerimento é deixar ciente este poder sobre as insalubridades. Neste ano, pede deferimento, salvo sessões de 13 de agosto de 2018, James Alberto Adam, vereador. Coloco o requerimento de informações em discussão. Coloco o requerimento de informações em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Está aprovado em única votação. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento de informações de iniciativa do senhor vereador James Alberto Adam. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal, ilustríssimo senhor presidente, o vereador abaixo citado, nos termos do regimento interno, requer a esta presidência que submeta ao plenário deste poder o presente requerimento de informações, que visa obter do Poder Executivo informações a respeito da indicação número 20/2018, de 2 de julho de 2018, aprovada em única votação, sobre o andamento dos trabalhos para a realização da mesma. Justificativo. O objetivo de tal requerimento é dar as informações ao solicitado para o munícipe que solicitou a retirada da lixeira comunitária próximo à sua residência. Nesses termos, pede deferimento, salvo a sessão de 13 de agosto de 2018, James Alberto Adam, vereador. Coloco o requerimento de informações em discussão. Coloco o requerimento de informações em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Está aprovado em única votação. Não havendo mais nada na ordem do dia, passaremos a palavra livre. Seu Ademar, Dona Eliane, Dona Cristina. Boa noite ao senhor presidente, demais vereadores, a todos que estão nos acompanhando pela internet. Essa noite eu gostaria só de agradecer ao atendimento da minha indicação pela administração, mais precisamente pelo setor de obras. Foi pedido de melhorias na rua Antônio Frari e já fui atendida, então quero agradecer e os moradores da rua também agradecem. Obrigada. Senhor Jean. Boa noite a todos, senhoras vereadoras, senhores vereadores, aos internautas que nos acompanham em suas residências. Primeiramente, queria deixar registrado aqui um pedido para reparos na iluminação pública da rua Raulino Leite, onde, por inúmeras vezes, consequentemente, essas luzes queimam, na mencionada rua. Então, deve ter um problema aí na rede, porque é feito o serviço de reparo e 2, 3 dias voltam a queimar. Pedi também para que fossem executados reparos,
na academia ao ar livre. Nós possuímos ali a academia e já alguns equipamentos já não têm mais condições de uso. Então, esse processo ainda está dentro, né, dos 5 anos de responsabilidade da empresa responsável. Solicitar também, pedir para que o setor de obras do nosso município execute serviço de macadamização da rua Adolfo Weigmann, no bairro de Nova Esperança. Foi feito patrulhamento, né, e foi solicitado para que façam também a macadamização, porque lá pessoas que trabalham em malharia, têm transporte de malharia e está dificultando a manobra dos veículos. Queria também deixar ciente que essa casa, foi feita uma denúncia no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, no ano de 2015, a respeito de um pregão presencial para registro de preços, número 17/2013, processo licitatório número 23/2013, e contratos decorrentes com a contratação de serviços com escavadeira hidráulica na desobstrução de limpeza de jazida localizada na rodovia 340. Os interessados na época eram Gabriel Júnior, administrador, gestor, e os responsáveis, Jerônimo Schurter, responsável secretário de obras na época, e o Itamar Cristóvão da Silva, funcionário dessa municipalidade, responsável pelo processo licitatório. Então, saiu o voto do Pleno do Tribunal de Contas, onde o Tribunal de Contas, diante das razões apresentadas pelo relator e com fogo nos artigos 59 da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 202/2000, decide, primeiro, considerar regular o pregão presencial para registro de preços e respectivos contratos, cujo objeto é a contratação da empresa para prestação de serviço com escavadeira hidráulica e desobstrução da limpeza de jazida e cascalho, de coloração escura, localizada na rodovia. Recomendar ao Prefeitura Municipal de Dona Ema que, em processos licitatórios futuros, elabore o termo de referência, que na época não tinha feito o termo de referência, né? Mas não houve nenhuma ilegalidade de contratar uma empresa onde o pai era secretário de obras e o filho proprietário da empresa. O tribunal não viu nenhum dano ao erário nesse sentido. Solicitou também para dar ciência à decisão, bem como relatórios do voto que fundamentam o senhor Egon Gabriel Júnior, prefeito na época, o senhor Itamar Cristóvão da Silva, chefe do setor de compras à época, e ao Jerônimo Schurter, secretário de obras da época, e à Prefeitura Municipal de Dona Ema. A decisão foi 25 de setembro de 2018, em sessão ordinária. Estavam presentes Gilson Rogério Vandal, Luiz Roberto Herbst, César Filomeno Fontes, Erneus de Nadal e José Neri Albertoni Ascar. Representantes do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Sibeli Farias Calef. Auditor presente, Kleber Muniz. Então, só para dar ciência que no mandato passado teve uma denúncia anônima dizendo que foi solicitado e prestado serviços irregulares, né, com a contratação de redes escavadeira. Então, o tribunal analisou a denúncia e deu o voto favorável, dizendo que não teve nenhuma irregularidade na situação. Também quero pedir o apoio dos senhores vereadores, essa casa aqui é parceira sempre na campanha, né, do João e do Miguel, as duas crianças de Florianópolis que possuem aquela doença e necessitam de um valor expressivo de 4.400.000 para o tratamento da saúde. Aos internautas que estão nos assistindo e querem colaborar com essa ação, R$1 o bilhete. Na Secretaria da Câmara eles têm aqui disponível, né, para quem quiser colaborar com a ação. E deixar registrado aqui que a família já conseguiu a primeira dose do tratamento, né, nesse mês passado, né, onde uma ação bonita do Roberto Firmino, jogador da Seleção Brasileira, ele doou o valor de 286.000 restante que faltava para a primeira dose. Então as crianças agora vão estar ganhando a primeira dose de tratamento. Esse tratamento é anual, todos os anos eles necessitam dessas doses e quem puder ajudar, quem, né, quiser ajudar nessa ação, é bem-vindo. Obrigado, senhor presidente. Senhor James.
Meu boa noite, presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, nossos internautas. Eu só gostaria de fazer um agradecimento aqui ao senhor Orlando Zimmermann, ao senhor Helmut e ao Césio, que prestaram mais um serviço bem no nosso município, ao recolher esses lixos que ficam jogados na beira da estrada, nas SCs aqui, que vai até no Trevo e vai SC 490 e outro, acho que é 430, é isso? Foi recolhido novamente um monte de lixo. A gente fica triste, né, porque a gente preserva, a gente gosta do meio ambiente. Se nós não preservarmos o meio ambiente, o que vai ser dele? Né? E pessoas, às vezes sem noção, jogam lixo, jogam fraldas, jogam copos, jogam de tudo que for possível nessa SC 490 e na SC 430. Então, quero deixar aqui meu agradecimento a esses 3 funcionários da Prefeitura Municipal. Obrigado, senhor presidente. Dona Carla, seu Jonathan, seu Laurico. Passo a presidência dessa sessão ao senhor vereador James Alberto Ana. Passo a palavra ao excelentíssimo senhor vereador Gilmar Graupner. Boa noite aos colegas vereadores, boa noite a todos os internautas. Gostaria de fazer um pedido à Secretaria da Agricultura ou Secretaria de Obra para instalar uma fossa na casa do seu Adriano Ianchi e também para fazer uma tubulação que a Secretaria da Agricultura já vem prometendo há muito tempo, há uns 3, 4 meses, e precisando desses tubos colocados para poder passar, para poder preparar a terra para o próximo plantio. Então, eu acho que agora o tempo está bem seco, eu acho que não é tão difícil para colocar 4 tubos, né? Então acho que é possível sim tirar um tempinho e pedir humildemente, se fosse possível, a Secretaria de Obras ou Secretaria da Agricultura para executar esses trabalhos. Também gostaria de pedir umas 2 cargas de areião para a propriedade do seu Nestor Kennedy, que até a estrada não está ruim, mas quando dá um chuvisco, é um morro e acaba não saindo e tem problemas de saúde nessa família e muitas vezes precisa sair com urgência. Muito obrigado. Repasso a presidência dessa sessão ao excelentíssimo senhor vereador Gilmar Graupner. Não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco os senhores vereadores e as senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária no dia 20 de agosto de 2018, às 19 horas. Muito obrigado a todos.